Vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada profunda na história bem complexa da usina hidrelétrica Colíder, lá no Mato Grosso. Isso aí. A nossa conversa aqui se baseia em relatórios, em documentos que contam essa história toda, sabe? Desde quando era só uma ideia até os desafios mais recentes. E é bom notar que alguns desses documentos que a gente viu mencionam datas futuras, né? Que vamos citar como estão lá, não são previsões nossas. Exatamente. O nosso objetivo é entender melhor as fases, os obstáculos, que foram muitos, nesse projeto gigante lá no Rio Telespires. Um projeto importante para o sistema elétrico, mas cheio de percalços. Ok, vamos desembrulhar isso aí então. A usina era para ser parte de um complexo maior, né? Gerar energia para o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Que é essa rede que leva energia para o Brasil quase todo. Essencial. Só que o caminho, desde o comecinho, foi bem acidentado. Com certeza. Para situar quem nos ouve, a UHE Colíder está naquele complexo do Rio Telespires, que tem também Sinop, Telespires, São Manuel. Fica ali entre Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colíder, Cláudia. Bem no norte do Mato Grosso. O plano inicial, no papel, parecia forte. A licença prévia, a LP, saiu em dezembro de 2009. Que é aquela primeira luz verde ambiental, né? Isso. Aí veio a licitação em 2010, o investimento previsto era de 1,26 bilhões de reais. Uma grana. E a ideia era começar a operar em 2015, gerando 342 megawatts. Bastante energia. Mas os problemas apareceram logo. Os municípios vizinhos, Colíder, Nova Canaã, Itaúba... Sentiram o baque, né? Com o aumento de gente chegando para a obra. Totalmente. Uma pressão enorme nos serviços públicos. Saúde, educação, segurança, tudo sobrecarregado. Isso é muito comum. E aí acendeu um alerta lá na Promotoria de Justiça de Colíder. Eles ficaram bem preocupados com os impactos sociais, econômicos, na garotada, no urbanismo, na segurança. Levantaram pontos críticos, né? Sim, chamaram a Copel Geração e Transmissão, que era a responsável na época, para conversar, para buscar soluções. E essa situação inicial, ela já mostra um padrão, sabe? Que a gente vê muito em grandes projetos na Amazônia. Que padrão seria esse? Muitas vezes o planejamento foca demais na engenharia, na grana, mas, tipo assim, subestima o tamanho e a complicação dos impactos sociais e ambientais ali no local. Entendi. E aí cria uma tensão quase que inevitável, né? Entre a meta de gerar energia que o país precisa e a obrigação de proteger o modo de vida, o bem-estar das comunidades que estão ali sentindo o impacto direto. É um equilíbrio difícil de achar. Muito delicado. Mas essa subestimação dos impactos, isso acontece por quê? Falta ferramenta para analisar? É uma decisão tipo, os benefícios compensam ou é meio descaso mesmo no planejamento? Olha, é uma mistura complexa, na verdade. As ferramentas até existem, sim, mas, sabe, a pressão para cumprir prazo, para não estourar orçamento, às vezes leva a uma análise mais superficial desses custos sociais e ambientais. Que são mais difíceis de botar na ponta do lápis, né? Exato. E tem também, às vezes, uma visão de desenvolvimento que, historicamente, meio que diminuiu esses impactos locais em nome de um bem maior para o país. Não acho que seja negligência de propósito, sabe? Mas talvez uma falha no sistema mesmo, na forma como esses projetos são pensados e avaliados na prática. Faz sentido. E os desafios não ficaram só no papel, né? Eles foram para dentro do canteiro de obras. Sim, a coisa pegou na execução. E em julho de 2011, teve um baque forte. A justiça embargou as obras. E qual foi o motivo dessa vez? Faltava um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tinha que ter, aprovado e funcionando. Não tinha. Uma exigência ambiental básica, né? Sim, o embargo só caiu em outubro daquele ano, depois que resolveram as pendências lá com a SEMA do Mato Grosso, a Secretaria de Meio Ambiente. Correram atrás do prejuízo. Correram. Mas aí, no ano seguinte, 2012, uma tragédia. Um deslizamento no canteiro. Um trabalhador morreu soterrado. Nossa. Que pesado. Muito. E não parou aí. Em janeiro de 2013, teve um incêndio no canteiro. Parou tudo de novo, teve demissão e parece que estava ligado à briga trabalhista, questão de contrato.
o problema atrás do outro. Essa sequência já mostrava que a construção ia ser turbulenta, né? Com certeza. Esses incidentes, eles são como sintomas, sabe? Sinais de que alguma coisa na execução ou no gerenciamento não estava legal. Falhas na segurança, talvez, ou na gestão. Pode ser. Desde falha em protocolo de segurança, até problema na relação com os trabalhadores, ou dificuldade na logística, na gestão ambiental ali do dia a dia do canteiro. E o custo disso não é só prazo e dinheiro, né? De jeito nenhum. Tem o custo humano, que é o principal. Cada acidente, cada paralisação mexe diretamente com a vida das pessoas ali, dos trabalhadores, das comunidades em volta. Enquanto a obra passava por esses apertos, o processo de licença e outras ações corriam em paralelo, né? Sim, a burocracia não para. Em 2011, o consórcio que estava construindo pediu licença para fazer poço tubular para ter água. Para abastecer a obra, imagino. Isso. E no mesmo ano, fecharam um acordo com a Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso, Para quê? para o resgate de fauna e flora na área que ia ser afetada. Um trabalho importante de preservação. Com certeza. Mitigação, né? Exato. Aí, entre 2013 e 2014, a Copel começou as desapropriações. Nova Canaã do Norte, Itaúba, Colíder, Cláudia, para poder formar o reservatório. Que é sempre um processo doloroso, né? Mexe com a vida de muita gente. Sem dúvida. Em fevereiro de 2014, renovaram a licença de instalação, a LI, aquela que permite construir mesmo, até janeiro de 2017. Ganharam mais tempo. E saiu também a LP para a linha de transmissão, aquela de 500 kV, para levar a energia da usina para a subestação de Cláudia. Essencial. Sem a linha, a energia não chega a lugar nenhum. Justamente. E junto com tudo isso vieram as compensações financeiras, as ações para mitigar os danos. A parte de tentar compensar o estrago, digamos assim. Em abril de 2014, assinaram um termo de compromisso, um TC, com a Semalt, mais de 8,3 milhões de reais de compensação ambiental. Que é um cálculo sobre o custo do projeto, né? 0,5%. Isso, 0,5% do valor de referência, mas teve outro TC bem maior, de 20 milhões de reais. 20 milhões. Para quê? Para programas de regularização de terra, comprar área para conservação e também para dar uma força para a estrutura da própria Semalt. Um investimento considerável na estrutura ambiental do Estado. Sim. Em 2015, a Copel também doou bens para ajudar no controle da malária. Era uma exigência do projeto. Ligado à questão da saúde pública que a gente vai falar. Exato. E em setembro de 2016, mais um TC com a Semalt. Dessa vez, 7,5 milhões. Mais dinheiro. Focado em quê? Monitorar a extração de madeira no entorno, continuar comprando área para conservar e melhorar o sistema do CAR, o Cadastro Ambiental Rural lá no estado. O CAR, que é aquele registro importante para controle ambiental, né? Esse mesmo. E ainda teve uma multa, bem depois, em 2023, de quase 5 milhões de reais. Multa por quê? Parece que por problema na destinação da madeira que tiraram na obra. Mas, olha só, essa multa acabou anulada. Anulada. Por quê? Problema no processo. Parece que não avisaram direito sobre uma reincidência, algo assim. Questão processual. Interessante ver a magnitude dessas compensações, né? São valores bem altos. Sim, milhões e milhões. É um jeito de tentar contrabalançar os impactos ambientais, sociais que um projeto desse tamanho causa. Não tem jeito. É um reconhecimento do custo, pelo menos financeiro. Exato. E o dinheiro para o CAR, por exemplo, liga a usina a um esforço maior de governança ambiental, de controle do desmatamento na Amazônia. Isso é crucial. Mas a multa anulada mostra outra coisa também. Que talvez não fosse tão óbvio no começo, mas que os dados mostraram depois, foi na saúde pública ali da região. Sim. Isso costuma acontecer. Estudos depois ligaram a construção das usinas ali na bacia do Telespires, incluindo a Colíder, com um aumento bem claro na incidência de algumas doenças. Quais doenças? Malária, dengue, hanseníase. Nos municípios mais afetados, Colíder, Itaúba, Cláudia. E os picos coincidiram com a obra. Exatamente. Bem na época de maior movimento de gente, de alteração da paisagem por causa das usinas. Faz sentido. Mexe com o ambiente, atrai gente de fora. E não foi só isso. Os postos de saúde registraram também aumento nos atendimentos de DSTs,
doenças sexualmente transmissíveis. Nossa. Esse é um efeito colateral, assim, bem documentado, mas que muita gente subestima em grandes obras, principalmente em área tropical. Por que isso acontece tanto? A chegada de muita gente, trabalhadores de fora, né? Junto com as mudanças no ambiente, desmatamento, formação dos lagos das usinas, isso pode criar um cenário perfeito para mosquito se proliferar, por exemplo, e facilite espalhar a doença. E valida aquelas preocupações lá do início da promotoria, né? Com certeza, mostra que os impactos vão muito além do canteiro e afetam a saúde das pessoas de forma bem concreta. É sério. Depois de tanta complicação, idas e vindas, a UEHE Collider finalmente começou a operar em 2019. 4 anos depois do previsto inicialmente. Exato. Com 300 MW de potência instalada. Disseram que era suficiente para abastecer uma cidade de uns 850 mil habitantes. Uma capacidade considerável. Mas o começo da operação não foi o fim dos problemas, né? Pelo contrário. A fase de operação traz outros desafios de manutenção, ajustes. Pois é. Mesmo antes de operar com tudo, em 2018, a Copel já estava fazendo licitação para contratar vigilância armada e desarmada e consultoria para inspecionar, para diagnosticar a usina. Já prevendo a necessidade de acompanhamento constante. Parece que sim. E essa necessidade de mexer, de ajustar, continuou. Em 2019, tiveram que fazer um acordo com o consórcio que construiu. Para resolver o quê? Pendência de contrato, problema operacional nas unidades geradoras, nas UGs. E tiveram que ajustar também a lógica de corte de geração, um sistema de proteção lá, o CEP. A pedido do ONS, o Operador Nacional do Sistema. Isso, a pedido do ONS. Nos anos seguintes, continuou o movimento. 2020, Copel pedindo licença para obra no vertedor. Conseguiu em dezembro. O vertedor é aquela estrutura para liberar água, né? Importante. Isso. 2021, prorrogaram o acordo com a Unemat para cuidar do material arqueológico achado. O acervo arqueológico. Exato. 2022, mais pedido de licença, agora para equipamento na subestação. E um município de Itaúba querendo criar lei para o uso em volta do lago. Organizar a ocupação, né? 2023, até licença para um picador de madeira móvel, lá na usina. E um marco que os documentos citam como recente é agosto de 2024. O que aconteceu? Finalizaram a parceria com a Unemat, doando a estrutura da reserva técnica para eles cuidarem permanentemente do acervo arqueológico. Pelo menos o material arqueológico ficou bem guardado. Sim, mas essa lista toda mostra que a usina precisou de ajuste e manutenção constante, desde o início. Uma operação que já começou demandando muita atenção. Mas é daqui para frente que os documentos que a gente analisou trazem informações, sim, bem preocupantes, que apontam para riscos sérios na estrutura. Riscos estruturais. Isso é grave. Muito. E olha, só para reforçar, as datas que a gente vai falar agora, 2025, 2024, elas vêm direto desses relatórios, tá? Não são previsões nossas. Entendido. É o que está nos documentos, o que eles dizem. Um relatório do Ministério Público de Mato Grosso, o MPMT, que aparece nos papéis com data de setembro de 2025, fala em risco de rompimento da barragem. Rompimento. Nossa. Baseado em quê? Numa vistoria que teria sido feita, segundo os registros, entre 22 e 27 de agosto de 2025, e essa vistoria teria achado falhas bem críticas no sistema de drenagem. Que tipo de falha? Olha, ausência de piezômetro, que é aquele instrumento que mede a pressão da água dentro da barragem, em 14 dos 70 drenos. Quase 20% sem medição. Preocupante. E mais, falta de peneira para analisar a turbidez da água em 55 dos 70 drenos. E o mais grave, sinal de carreamento de material de dentro da barragem. Erosão interna. Exato. Em 18 pontos. Além de dreno rompido, dreno entupido. E o relatório citado diz que esses problemas acontecendo de novo e de novo sugerem um processo de erosão interna progressiva, o tal do piping. Ah, o piping ou tubificação. Isso é, sim, extremamente preocupante para barragem de terra em enrocamento como a de Collider. Explica um pouco melhor o que é esse piping. Imagina assim,
A água que infiltra na barragem começa a criar uns caminhozinhos lá dentro, sabe? E vai carregando as partículas de solo junto. Com o tempo, esses caminhos podem virar túneis maiores. E isso enfraquece a barragem por dentro. Exatamente. Vai minando a estrutura por dentro e pode levar a um colapso, às vezes de repente. É um dos maiores riscos. E a classificação da barragem que esses documentos futuros mencionam? Nível de segurança alerta. Isso é um sinal vermelho, indica risco alto e que precisa de ação urgente. Que tipo de ação? Ativar o Plano de Ação Emergencial, o PAE, e provavelmente esvaziar o reservatório de forma controlada para poder fazer inspeções bem detalhadas. Seria o procedimento padrão e necessário num cenário desses. E os documentos falam também sobre a operação da usina. Sim, mencionam uma informação importante, que a Eletrobras teria assumido a operação no lugar da Copel em maio de 2025. Isso também consta nesses registros. Entendi. E pensando nas causas desse risco todo, pode ser um monte de coisa junto, né? Tipo o quê? Pode ser o envelhecimento da barragem, mas ela nem é tão velha assim. Operando desde 2019. Pois é. Podem ser falhas lá do projeto original ou da construção mesmo, problemas que ficaram escondidos e foram piorando com o tempo. E fatores externos. Também. Um comentário nos materiais que a gente viu levanta a hipótese das mudanças climáticas, sabe? Alterando o regime de chuva, a vazão do rio Telespires. Isso poderia forçar a barragem de um jeito que não estava previsto lá no começo. Pode ser uma combinação disso tudo, então. Muito provavelmente. É difícil aprontar uma causa única. E as consequências na área regulatória e legal? Os documentos falam algo sobre isso também com datas futuras? Falam sim. O que dizem? Em outubro de 2024, a AGRMT, que é a agência reguladora de lá, teria mantido uma multa de mais de 4,7 milhões contra a Copel. Por causa dessas falhas de segurança. Exatamente, por falhas na segurança da barragem. Com prazo para recorrer, claro. E o Ministério Público de Mato Grosso, o MPMT, teria aberto um inquérito civil. Para investigar o quê? Não só o risco para a população que mora rio abaixo, mas também os danos ambientais. Coisas como mortandade de peixes, que foi relatada, os impactos na economia local. E a recomendação mais forte que você mencionou? Sim, contida num relatório técnico citado nos documentos. Avaliar alternativas bem drásticas. Desativar a usina ou fazer a descaracterização dela. Tirar as características de barragem. Nossa, avaliar a desativação. Isso é muito sério. É uma questão fundamental sobre o futuro da usina. Não é uma decisão fácil, óbvio. Desativar uma hidrelétrica tem um impacto enorme na energia, na economia. Mas se o risco for confirmado? Se os riscos para a segurança das pessoas e para o ambiente forem considerados inaceitáveis, pode ser a única saída responsável, né? E as ações da AGER, do MP, aumentam a pressão e mostram que estão olhando de perto. E toda essa situação reforça aqueles questionamentos maiores, né? Com certeza. Aqueles apontados nos comentários dos materiais, questionar a sustentabilidade desse modelo de grandes hidrelétricas na Amazônia. Será que vale a pena economicamente quando a gente põe na conta todos os custos? Sociais, ambientais, manutenção, segurança. Tudo isso, comparado com outras fontes renováveis, como solar, eólica, que estão ficando mais baratas e talvez tenham impactos menores e mais localizados. É uma discussão que esse caso força a gente a ter. Então, resumindo essa jornada toda da UEH Collider. A gente vê um caminho que começou como um projeto de energia ambicioso, né? E virou uma realidade, assim, extremamente complexa. Uma história cheia de atraso, custo estourado. Impacto socioambiental pesado e que dura problema para operar. E, o mais crítico agora, essa preocupação enorme com a segurança da estrutura, segundo esses documentos mais recentes. Se a gente fosse tirar as lições principais de Collider. Acho que seriam, primeiro, como a gente ainda subestima a complexidade local, os impactos socioambientais nesses projetos na Amazônia. Segundo, como o problema lá no começo, na construção, pode ecoar por anos e acabar gerando risco sério lá na frente. E terceiro, o questionamento crescente sobre se esse modelo de hidrelétrica gigante na região é viável e seguro a longo prazo. E isso obriga a gente a comparar de forma mais honesta com outras energias renováveis. Então,
o que tudo isso significa no fim das contas. Significa que um projeto que foi pensado para trazer progresso, para trazer energia, agora está sendo confrontado com dúvidas muito sérias sobre a própria sustentabilidade, a própria segurança. É um caso que faz a gente parar para pensar, né? Sobre o custo real desses mega empreendimentos e o que a gente aprende com eles para o futuro. Exatamente. Uma reflexão necessária. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Inspirada um pouco nos comentários do material que a gente viu. Considerando essa história toda da UEHE Colíder e o que ela ensina sobre as grandes hidrelétricas na Amazônia, Sim. como que a gente pode daqui para frente buscar um equilíbrio que seja mais justo, mais seguro, entre a nossa necessidade de energia, a preservação do ambiente e a segurança das comunidades? Principalmente quando a gente pensa em alternativas de energia que sejam de fato sustentáveis e talvez não causem impactos tão profundos e duradouros assim. Uma pergunta crucial. Fica aí a provocação para quem nos ouve.